do Sul. Ah, que super. Quem sabe um dia a gente vai lá. É lá em Jaraguá mesmo, né? Lá dentro, assim. Lá dentro. Mas é fácil de achar. Tem Se coisa colocar como antiga. Parque da Malve, vai... É bem fácil. Eles montaram até assim uma casa, um cenário antigo num quarto, com os móveis bem antigos, com Uhum. cozinha, com tudo. Bem legal. Cozinha, sala... Bem típico da época que estava mostrando lá. Mais da região deles. Ah, certo. E aí muitas coisas antigas, assim. E é porque é do Parque da Malve, que é aquela empresa de roupa, né? A Malve. Tá. E, então aí tinha várias máquinas de costura, a história deles lá, uma homenagem lá à costureira, daí tem O casal uma começou, estátua né? bem grande, assim. Um casal. O casal começou Era coisa familiar, assim. Tinha uma coisa. há mais de 100 anos. Ó. Tinha até uma coisa. Bem interessante. O Esse lugar dinossauro. Tinha um dinossauro lá de árvore. de árvore. Tinha um labirinto enorme de árvore também. Olha que super, Pedro! Ô, Pedro, legal, hein? Ah, que coisa A boa. gente anda por dentro de carro, dá pra dar várias De voltas. carro por tudo. E daí tem churrasqueira lá em cima, enorme assim pra muita gente. Ou tem os restaurantes, tem dois restaurantes, tudo aberto ao público. Certo. Museu, tudo assim. Ah, é Muito legal. lindo, muito legal. Acho. E anda de carro assim no meio da mata, assim. E Tem várias tudo- estradas pra andar por dentro, tem que espaço. Uhum. E tudo calçamento, assim, tipo, tudo tudo lajota. Ah, Dá tá. pra Nada andar terra. por tudo, é. Hum. E aí tem vários lagos, assim, né? Bem bonito. Perfeito. Bem bom, assim, pra passar o dia. E aí os museus são assim no começo, né? É, mas muito legal. É sempre uma bênção poder sair com a turminha, né? Todo mundo dá uma volta. É uma bênção mesmo. A gente vai continuando, né? Vamos batalhando cada dia e temos orado sempre nessa condição assim de, né, termos sido alcançados pelo Senhor, né? Em perceber todo esse chamado, o que significa o chamado e o modo de vida que a gente está sendo chamado a viver, né? É uma realidade que passa a ser, vamos dizer assim, percebida, mas só que é algo a ser percebido de uma dimensão que a gente não tinha como imaginar, né? Porque é dado a nós, né? Ô, irmãos, estão aí firmes? Irmã Catiane, irmão Rômulo, irmã Ana, vários irmãos, deixa eu ver aqui, Opa. Estamos aqui, irmãos, na casa do irmão Jaison, deixa eu ver o que aconteceu aqui, peraí. Estamos aqui na casa do irmão Jaison, irmã Patrícia, e ali está a turminha, ali estão, né, a irmã Esther, o irmão Pedro e a irmã Rebeca, ali firmes, juntos, a irmã Patrícia aqui, irmão Jaison, sempre dando um oi, a irmã Sinésia, e a irmã Nancy não veio hoje, ela está lá, estava cansada hoje, tanta coisa que a gente acaba, às vezes tem alguns dias que exige mais, né? E aí ela ficou lá, mas está aí, junto com a gente aí vendo. Daqui a pouco chega o Dan, eu acho, e a Daphne talvez. Ah, Não, tá. nós chegamos atrasados por essa história de... Tava meio estranho. Vamos ver. De amarelinho. Ah, de amarelinho? Pra cá tava mais fluindo, mas... De repente, rápido já muda, né? Uma hora para outra. Às vezes a gente vem ter uma filha, depois isso aqui acaba nem sei o quê. Acaba assim. Incrível, é verdade, hein? Hoje, irmãos, a gente chegou atrasado aqui um pouquinho. Olá, irmão Daniel. Tem um acidente ali na SC, indo para o centro, mas daí trava tudo. Quem vai por causa do acidente e quem vem porque é curioso. E quer ver o que está acontecendo, né? Então, mas graças a Deus conseguimos chegar. E agora tá para chegar provavelmente o irmão Dan e a Daphne, né? A irmã Sinésia estava falando aí. O irmão Jairo também. Vamos ver. Quem sabe chegam. E, de qualquer maneira, a gente está pensando juntos nessa revelação, né, que a palavra de Deus nos dá, de que todos nós somos sendo formados um corpo, né? Irmãos,
a percepção de termos sido formados um corpo é extremamente importante, né? A importância disso, de nós termos a noção de que e a vida, né? De que a gente é um corpo em Cristo, é extremamente, vamos assim, sublime, preciosa, para que também a nossa maneira de viver e nos deixarmos conduzir ao longo dos dias não seja errada, né? Porque se... Olá, minha irmã Érica, Deus abençoe também aí. Né? Então, nós todos somos alcançados pela palavra de Deus, temos pensado juntos esses dias, na obra do Senhor em nos fazer na cruz. Né? Ele nos fez na cruz. Então, ao nos fazer corpo dele gerando o corpo dele. Né? De Cristo gera o seu corpo. Né? Então, por isso que a celebração da ceia do Senhor, que é termos cearmos o Senhor, é celebrar o corpo que Ele nos fez ser nele, celebrar Ele naquilo que Ele nos fez ser. Sendo isso, tem um significado, mas não teológico, não é um significado religioso, é um significado real. Jamais está na ideia de Deus que o seu corpo, várias vezes vai falar isso na Escritura, que o seu corpo viva fatiado. Né? Por exemplo, denominação batista de um lado, presbiterianos do outro, quadrangular do outro, metodistas do outro. E dentro desses ainda piora, porque dentro desses ainda tem as igrejas chamadas locais, que essas coisas foram inventadas, né, pela história, ao longo da história, e as pessoas não têm muita profundidade. Elas não tendo muita profundidade, a mentalidade tendo sido, vamos dizer assim, sugada das pessoas, quando elas foram recebendo toda essa alteração da Bíblia, da palavra, da revelação, elas até hoje, os cristãos, eles não têm profundidade mental, espiritual é muito baixa também, né? E para poder analisar tudo isso, né? Quando Lucas 2 fala que Jesus crescia, deve ser assim com a gente também, né? Lucas 2, irmãos, a expressão da palavra é assim: Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Né? Quando você vê o versículo 40, Lucas 2,40, Jesus está ali, acabando de nascer, está bem novo, bem novinho. Do versículo 40 até o versículo 52, passam-se 12 anos. Quando você está lendo ali, já pensou 12 anos? Né? 12 anos do versículo 40 ao 52. Às vezes a gente tem que ter um cuidado ao sermos expostos à palavra de Deus que dá o testemunho de alguma coisa. Né? Para perceber que o modelo, a estrutura de crescimento que estava acontecendo em Jesus, a estrutura de crescimento, ela não sofreu a continuidade, não sofreu, ela não mudou. Lá no versículo 52 diz a mesma coisa: e crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça. Né? Então, o passar do tempo não interferiu no crescimento estrutural, real, profundo de Jesus. Né? Isso deveria acontecer, irmãos queridos, né? Isso deveria acontecer com todo o corpo de Cristo. É assim, né? Uma vez que isso não acontece por vários motivos, com Cristo ele se manteve ali, que é o propósito de Deus para todos nós.
né? Nós somos feitos corpo de Cristo. Há o Espírito Santo para produzir isso aí tudo, esse modo de vida, né? Então, como a gente nota que essa divisão no corpo de Cristo é mundial, né? Em algum momento o povo parou de perceber que nós somos de fato um. Nós somos um. Para que todos sejam um. Assim como nós somos, ó Pai, um, né? Para que todos sejam um. Quer dizer, é algo que não tem outra alternativa. Né? Então, o fato de isso não estar acontecendo é que alguma coisa houve na mente dos cristãos, dentro do coração dos cristãos, e que, evidentemente, diminuiu a capacidade de percepção de tal modo que até hoje eles têm pouco interesse, ou quase nenhum interesse, em querer saber a profundidade da Escritura. Né? O que é isso? Um corpo só. Eles até falam, porque a Bíblia está escrito isso na Bíblia. Então não tem como um cristão... normalmente os cristãos ainda leem a Bíblia. Dentro das igrejas, dessas obras fatiadas, né? Dessa dimensão de degeneração do corpo de Cristo, o pessoal lê a Bíblia ainda. Eles têm os estudos bíblicos, as escolas bíblicas, eles leem João 17, eles sabem que está escrito isso, que é para ser um só, né? Eles sabem que, né, há um só corpo, está escrito em Efésios. O pessoal sabe, porque quem ainda lê a Bíblia sabe isso, né? Mas é um saber absolutamente superficial, que não tem significado nenhum na prática. Por isso que são assim. Por isso que leem e continuam vivendo fatiado, né? O pessoal lê e continua vivendo fatiado, e ainda pior, parece que não tem problema nenhum, né? Você pode ser presbiteriano, você pode ser metodista, pode ser assembleiano, pode ser quadrangular, batista, qualquer coisa, luterano, pode ser qualquer coisa, qualquer denominação, tá tudo bem, como diz assim o ecumenismo católico, né? O ecumenismo católico, ele é até um pouco mais organizado. Ele pegou os franciscanos, os caputinos, os beneditinos, colocou tudo dentro da Igreja Católica mesmo, só. Então, os evangélicos, os protestantes, eles ficaram mais bagunçados um pouco, porque eles não têm assim, até muitos se gloriam de não ter um papa. Mas é que eles têm milhões de papas, né? Milhares de papas. Cada denominação tem um papa, né? E cada igreja tem um papa. Ou é o pastor, ou é a assembleia da igreja, ou é o sínodo, ou seja lá o que for, qualquer coisa, né? Então é uma medusa que vive a própria igreja em si, né? Que, como dizem os estatutos de algumas igrejas, como os batistas, eles dizem, não, a igreja é soberana, a assembleia é soberana. Isso é no estatuto, está escrito, e tem que ser aprovado pela igreja que aceita isso. Soberano é o Senhor, não é a assembleia que é soberana, né? Soberano é o Senhor. Mas o pessoal fala que Jesus é o soberano, o pessoal até fala, mas ele até canta, nosso Deus é soberano, mas na hora da prática não vivem isso. Então, isso revela uma estrutura mental semelhante ao Lucas também, né? A gente está falando de Lucas, né? Lucas, de novo, né? A gente tem que ler, e espero que não só ler, mas a própria mensagem de Deus alcance o coração da gente cada vez mais, né? Na dimensão que devemos perceber que Ele fez, está fazendo e vai fazer em nós. Então, em Lucas 24, que é um encontro em Emaús,
né? Emaús é o caminho dos crentes, em geral. É o caminho dos crentes. Todo mundo desviando pelo seu caminho. Né? Emaús, ao mesmo tempo, é o caminho de Cristo, que ele faz para alcançar os crentes. Né? Mas é um caminho árduo, difícil, porque a mentalidade, o coração dos crentes é a coisa mais dura que tem. Né? Paulo chega ao ponto de falar para Timóteo que a mente dos crentes ficam cauterizadas. Elas vão ficar cauterizadas de tanto engolir erro, mentira, aquilo que é heresia, aquilo que é falha, né? Aquilo que não é. Então, o pessoal não tem noção do dano que causa uma mentira, né? Um erro, né? Aí, então, mas aqui em 25, no versículo 25, Lucas 24, 25, Jesus está dizendo assim: eu estou andando com vocês, eu estou compartilhando com vocês a minha palavra. Eles acabaram pregando o evangelho da cruz para Jesus, porque eles pensavam que Jesus não sabia o que tinha acontecido. Então eles foram dar uma aulinha dos últimos acontecimentos, né, para Jesus. E aí Jesus então fica ouvindo, até que ele chega uma hora que Jesus olha para eles e fala assim: tem algum problema com vocês? A palavra nécios, né, e tardos, quer dizer, alguma coisa aconteceu com o juízo de vocês. Né, o juízo, a capacidade de perceber a verdade, a capacidade de perceber a palavra de Deus e temer a palavra de Deus, como Isaías temeu quando viu o Senhor, né? Quando Paulo temeu quando viu Jesus, como João temeu quando lá em Pátimos ele viu Jesus. Eles caíram no chão e falaram: e agora? Né? Então o temor tomou conta de Isaías, de Moisés lá atrás ainda, no Monte Sinai, né? E Paulo e João. Então, aí ele está dizendo, alguma coisa atingiu a capacidade de vocês, de tal maneira, e olha que não fazia muito tempo. Eles contam que fazia 3 dias. Que ele ainda não tinha ressuscitado, né? Eles disseram assim, né? falaram isso. Ele fala assim, não faz 3 dias hoje. Irmãos, que coisa mais terrível. Faz 3 dias hoje, eles já estão vivendo do jeito que eles querem ir embora. Né? Imagina, irmãos, 2000 anos depois. Irmãos, é isso que está aí, ó. É isso que está aí, é só olhar e ver. Aí Jesus fala, vocês perderam o juízo. Vocês perderam o juízo. Essa palavra chega ao ponto de acomodar-se dentro do vocabulário das nações, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, que virou assim, palavra comum, linguajar comum, sem nenhuma... nada, não acontece nada quando alguém ouve essa palavra. Aqui em 21 diz assim mesmo, ora, nós esperamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, né? Eles contando para Jesus isso aí, então, e olha a teologia deles, já era um absurdo. Depois de tudo isso, já é o 3º dia que os tais aconteceram. Isso faz 3 dias. Imagina só, irmãos. Quer dizer, é claro que estava acompanhando eles uma teologia errada. Quer dizer, estava acompanhando a teologia de Israel. A centralidade não era Cristo. Então eles não tinham fé de continuidade em Cristo. Eles viram o Jesus andando, provavelmente foram salvos, sim, porque Jesus estava atrás deles ali, né? E teve lá aquela ceia do Senhor. Eles estavam salvos, mas eles eram pessoas salvas absolutamente equivocadas. Eles tinham uma teologia errada, né? Estavam esperando alguma coisa
que não tinha nada a ver com Jesus, com Cristo. Então, a fé, vamos dizer, a fé que moveu Jó a falar sobre a ressurreição, que moveu o próprio Davi a falar sobre a ressurreição, quando Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, ele está vendo a ressurreição de Jesus, né? Então, você tem um tipo de centralidade, né? A centralidade absoluta em Cristo. Ali, tanto na pessoa de Jesus que está andando com eles ali, os discípulos, quanto Jesus, antes da sua morte, antes da sua crucificação, antes da sua ressurreição, ele estava falando isso. Ele falou, olha, é necessário, até Jesus vai dizer para eles aqui, né? Mais para lá, ele fala assim, vocês não entenderam aqui mesmo, né? Vocês não conseguem perceber o que os profetas disseram, o que a palavra de Deus disse, né? Então, é uma situação bizarra quando a mente perde esse juízo de percepção, de continuidade, a ponto tal que o Jesus que andou na terra, prometido que haveria de vir, ressuscita e vive e é o Senhor. É aquele que alimenta a continuidade. Jesus é aquele que nos deve alimentar a continuidade do corpo que está sendo formado nele, que somos nós. A continuidade é o seguinte, nós somos feitos o próprio corpo de Cristo. Não tem divisão, não tem religião, não tem igreja, não tem denominação, tem algo muito maior que isso, mas muito maior nem se compara, né? Onde os cristãos vão ser alimentados diretamente por aquele que serve à mesa, que é o Senhor Jesus, né? Então nós, o tempo inteiro, estamos sendo chamados a saber que somos alimentados diretamente por Jesus, cuidados por Ele, e ao mesmo tempo feitos um corpo. Ele forma ali uma koinos, ele prepara um momento familiar, faz acontecer aquela ceia ali e mostra-se como o Senhor daquilo, né? Em que a koinos é bendita, quer dizer, a reunião é preciosa, o encontro, o corpo é precioso, né? Então, quando a sua fé, como diz Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala assim, se a nossa fé for só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Quer dizer, se a fé que um cristão tem é só para equipar os equipamentos da terra, o Jesus que eles creem é o Jesus que redime Israel, como está aqui escrito, é o Jesus que forma igrejas, é o Jesus que forma denominações, é o Jesus que forma esses aparatos de governos terrenos. Isso tudo é miserabilidade pura, é vanidade, é uma coisa vã, é vão. E os cristãos parece que pouco importam disso, né? Está escrito, está dizendo que eles são sem juízo, retardados, porque aqui diz assim, vocês são retardados, sem juízos e retardados, né? Quer dizer, retardados porque não conseguem acompanhar o movimento que Deus está fazendo para revelar com clareza aquilo que é, né? Com clareza. Então, o caminho de Emaús é o caminho em que Jesus é o ressurreto. Ele está ressuscitado, ele está mostrando para os cristãos que a realidade que veio ser apresentada por aquele que nasceu na estrebaria, ela é uma realidade ainda maior e mais elevada que está sendo revelada ali, que é uma vida ressurreta, possível, real. São 40 dias de pastoreio, 40 dias que Jesus se apresentou, como fala em Atos 1, Atos 1 fala isso. Atos 1 fala, ele se apresentou
durante 40 dias com provas incontestáveis. Mas por que ele fez isso? Ele podia ter ido embora logo no primeiro dia, porque morreu, ressuscitou, tchau, pessoal. O Espírito vai vir e pronto. Ele falou, não, mas ele não fez isso. Ele ficou 40 dias e depois Paulo ainda vai dizer lá em Coríntios 15 que mais de 500 irmãos viram ele, dos quais a maioria estava vivo lá no ano 60 ainda. Né? Que aqui ainda era o ano 33. Né? Então, por que Jesus pastoreou o seu corpo por 40 dias, significando também os 40, como a gente olha na escritura inteira, essa expressão não é à toa que está aí, não é um aleatório, né? São expressões de profundidade de revelação, que significa todo um período que vai acontecer, a nossa jornada, como se fosse aqueles 40 anos da passagem pelo deserto para entrar na terra prometida. Só mesmo não ver quem está sem juízo e quem está retardado, né? No sentido aqui de Lucas, não é no sentido pejorativo xingar as pessoas, não é isso. O retardamento, o que aconteceu? Então, não, nós somos da igreja tal. Não pode ser de uma igreja, irmãos. Isso é um absurdo, né? Nós somos o corpo de Cristo, quer dizer, os amados irmãos em todos os lugares, alguns ficam até meio ofendidos quando a gente fala assim, mas meus irmãos, vocês não podem ser de igreja. Aí, com quem você está falando isso, pastor? Gente, parece que vocês estão... esse tipo de alienação e de conjugação que vocês estão tendo, vocês confundiram Cristo com isso aí. Né? Todo esse aparato criado pelos homens... Nunca existiu. Como é jejum de Daniel? E bom, fora o que se faz dentro. Ainda que todas as igrejas fossem absolutamente certinhas, estava errado. Estava errado. Porque não existe. O que existe é o corpo de Cristo. Agora, sem falar nesses loucos, que aí prolifera a quantidade absurda de malucos. Não é obra humana. O corpo de Cristo não é obra humana, irmão Jair, é isso mesmo. É uma obra que veio de dentro de Cristo. Então, ele nos formou, e tanto é que eles foram alcançados na saída, indo para Emaús, e depois que eles viram a verdade, voltaram para os irmãos. Eles não voltaram para a igreja nenhuma. Eles não eram nem para ter ido, né? Nem para ter ido. Lá, né? Mas foram. Os outros ficaram com medo. Eles estavam trancados dentro do cenáculo, diz a palavra, com medo. Né? Os outros não é que eles tinham ficado porque eles tinham fé. Não, eles ficaram porque eles tinham medo de sair. Esses daqui não tiveram coragem de fugir. Né? Agora, os outros ficaram com medo de sair. Ou fica com medo de sair ou fica com coragem para fugir. Né? Então, quando eles foram falar com Jesus, começaram a pregar o evangelho para Jesus. Olha, teve o mestre morreu lá. Você não sabe nada? Será que você não sabe nada? O mestre morreu lá. Será que tu é... O que é isso? Tu é alienado, por acaso? Tão retardado? Né? O mestre morreu em Jerusalém. Você falaram com essas bobagens todas deles aqui. É evidente que era bobagem no sentido do que tinha produzido dentro deles. Né? Então, muita gente tem o evangelho na cabeça, mas produziu o que não é do evangelho. As igrejas, as denominações, as assembleias, as juntas de missões. Então, aí as pessoas falam, nossa, pastor, mas tudo isso é bom. Não, mas eu não estou falando que é ruim. É que muitas vezes o que é satânico é bom. E essas coisas afastam mais de Deus ainda. São, como diz, eu gostei de uma frase de um poeta, que eles chamam essas coisas de os espelhos das pequenas ilusões. Né? Quer dizer, é bem bonita essa frase. O que é isso, os espelhos das pequenas ilusões? Quer dizer, são ilusões que vão colocando, aquele espelho que vai sendo colocado assim, os cristãos gostam de ver a si mesmos dentro daquele tipo de aparato montado e criado, e não conseguem mais ver o Senhor. Né? Eles não conseguem ver o Senhor. Então, o chamado de Emaús, ou de toda a Escritura, né, é para mostrar que o Jesus Cristo, né,
ressurreto agora, né? Ressurreto agora, ele quer que os ressuscitados sejam ressurretos também. Sejam ressurretos em tudo. Quer dizer, a gente é ressurreto, a gente já foi salvo, então a primeira ressurreição já temos? Sim, temos. Mas e o modo de ver Jesus? Por que que ele pastoreou 40 dias os ressurretos? Para que eles deixassem essas confusões que eles estavam fazendo também, além de tudo, além de mostrar a si mesmo, além de revelar essa dimensão do corpo ressurreto que somos, ele vai desfazer também todo aquele aparato que não é, que é uma heresia, que é uma falsidade, que grudou na cabeça das pessoas por diversas coisas, diversas formas. Então, há de acontecer, precisa acontecer, na vida de um cristão que já foi ressuscitado por Cristo, ser ressuscitado pela palavra de Cristo, para entender que só Cristo é o Senhor. Não é só Cristo salva, isso já é sabido. Só Cristo salva. Eu fiz tanta campanha de só Jesus Cristo salva, tanta campanha, né? Mas era pouca campanha de só Cristo é o Senhor. Pouquíssima. Não tinha quase campanha. E na Escritura, a gente vê muito folheto de Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva. Ótimo! Mas na Escritura, 80 e tantos % da mensagem da Escritura é que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Jesus Cristo é Kyrios. Tem livros inteiros, compêndios inteiros, falando que Jesus Cristo é o Senhor, porque essa é a frase que marcou a vida dos nossos irmãos lá no primeiro século. Eles foram viver o senhorio do Rei do Reino na vida deles. Não tinha igreja comandando eles, não tinha pastores comandando eles, não tinha lideranças comandando eles. Tinha um só Senhor. Há um só Senhor. Claro que tem pastor. O pastor existe na Escritura, é evidente, os dons, todos eles existem. Mas tudo visto sob a direção e senhorio e soberania e majestade de Jesus. E Jesus é suficiente para dirigir o seu corpo como cabeça do corpo. Está escrito em Efésios 5. Ele não precisa de fatiações esquisitíssimas, filhotes, ou como vamos dizer, essas franquias de uma coisa chamada, vamos dizer assim, estelionatariamente usaram a palavra grega eklésia, que significa, nos seus linguajar puro e simples do primeiro século, já falamos aqui muitas vezes, ekkalel, né? Ekkalel. Kalel é chamados. Em Mateus 16, Jesus diz assim, Jesus mesmo está dizendo para Pedro, né? Então, eu edificarei, então Jesus é muito claro, né? Eu significa ele, Jesus, vai construir o edifício para o crescimento, como ele mesmo cresceu, em Lucas 2, 40, 52 também. Eu edificarei os que eu ekkalel. Quer dizer, eu edificarei os que eu chamei de lá para cá. Ele não está formando igreja. Os católicos, nesse texto, veem um papa nesse texto. Quando Jesus fala, tu és Pedro e tal, os católicos veem um papa. E os crentes veem a igreja. Aí eu edificarei, aí eles não traduzem a palavra. Então essa é um dos mais astutos modos de fazer com que a mente dos cristãos se tornem, elas percam o juízo, elas se tornem, vamos dizer, cauterizadas, e retardamento aconteça. Porque ao invés de eles observarem o texto exatamente como Jesus disse, que é eu edificarei os que eu chamei, não tem nenhuma noção de divisão ali. Eu chamei para mim, para formar o meu corpo em mim. Eu gerei esse corpo, e eu então vou edificar esse corpo. Ali tem pastores,
ali tem os chamados para as operações de diversos dons, e ali tem o meu corpo. Né? É como se ele dissesse assim, jamais ponham qualquer nome nesse corpo. E eles entenderam isso. Ninguém pôs nome nenhum. Né? Você anda, a história no primeiro século não tem nome nenhum. O único nome, acima de todo nome, era o nome de Jesus. Né? Às vezes perguntavam que deuses eles tinham. Até o Salmo fala, onde que está o Deus deles? Né? Ou os, vamos dizer assim, investigadores de Roma iam procurar eles, assim, às vezes se fingiam ser cristãos e encontravam. Eu tenho cartas lá, já mandei para os irmãos uma carta dessas, do primeiro século. Vem um investigador de Roma e ele acaba ficando aqui com a gente por um tempo, ele se passa por cristão, faz tudo que tem que fazer assim com a gente, depois ele vai embora. Ou ele escreveu uma carta para o imperador dizendo assim, olha, imperador, eu fiquei com eles, eu fico com eles um tempão, a única coisa que eu vejo eles fazer, eles pegam lá uma pessoa chamada Crestos e não para de falar dele, que era Jesus. Né? Ele só fica falando de Jesus, o tempo inteiro. Depois que falam desse Jesus, aí eles começam a orar. Aí eles oram até por ti, imperador. Eu acho incrível. Aí depois eles pegam um pão, eles pegam o vinho, comem e daí eles vão embora. Não tem mais nada, eles não fazem mais nada. Né? E não tem perigo algum para o imperador. Na verdade, eles são uma gente muito boa. Eles fazem as coisas que tem que ser feito. Eles incentivam a obedecer as leis. Eles não fazem nada errado. Eu não entendo porque está perseguindo. Então, mas eu estou aqui, estou mandando os relatórios. Então, uma dessas cartas, né, chegou até os dias de hoje. E a gente tem. Agora, isso era assim. O primeiro século, o segundo século, até o terceiro século, mas ele já estava mudando. Né? O terceiro século já mudou bastante. Né? Então, o caminho de Emaús, ele é o ato de Jesus, não só o caminho de Emaús, né? Depois da ressurreição, você tem um cuidado de Jesus em estar mostrando para os seus, ele agora ressuscitado, que é esse o modelo, o modo de seguir, né? O modo de seguir. Como que nós vamos ser de Cristo depois da morte de Jesus? É como eles aqui. Vocês pensam que é o que ser de Jesus depois da minha morte, da minha ressurreição? Aí falam, nossa, mas ser de Jesus depois da morte e da ressurreição dele é ser corpo de Cristo, vivo, ressurreto. Há uma dádiva de Deus para os cristãos, que os cristãos, a maior parte, não vive isso, porque eles estão nas formas erradas. Né? Muita gente diz assim, não, mas não importa a forma. Mas claro que importa a forma. Né? A estética não importa. Claro que importa a estética. Tem gente que tem uma falsa humildade. Diz a palavra de Deus, isso é falsa humildade. Claro que importa a estética. Deus fez tudo estético. Se Deus não importasse com a estética, ele falava assim, haja mundo, aí aparecia qualquer coisa. Né, irmãos? A luz não era luz. Né? Os peixes não eram peixes, aí os peixes saíam pulando pelas árvores, né, Pedro? Já pensou os peixes pulando pelas árvores, Pedro? Isso é um absurdo. Você já viu? Nem eu. Já pensou? Mas é assim que eles dizem. Só se for Pokémon. Só se for Pokémon. Né? Então, mas não há a estética. O Deus fez o mundo belíssimo. Belíssimo, né? Deus fez a forma das coisas e pediu a Adão assim, ordenou, né? Adão, agora tu vai dar nomes. Nomos, quer dizer, nomear você vai receber a autoridade de domínio sobre as coisas. Dar nome. Quando seu filho nasce, aos pais cabe uma honra de dar nome ao filho. O que é isso aí? O pessoal não explica, irmãos. O dar nome significa ele é meu. Ele veio de mim.
Ele veio de nós. Isso é dar nome. Ele vem de dentro de nós. Né? Então você tem uma autoridade. Até a própria lei diz assim que os menores da idade estão sob os cuidados do pai até não sei quando. O mundo está tentando acabar com isso de todo jeito. Né? O esquerdismo tenta. Né? Atualmente, a das maiores pregações do esquerdismo é pedofilia. Né? Então, há uma batalha imensa para, enfim, essas coisas malucas. Agora, de fato e em verdade, pode não acreditar em Deus, mas quando você tem um filho, ele nasce de ti. Né? Pode não acreditar, mas que nasce, nasce. Né? Nasce da pessoa. E isso é uma autoridade que existe ali para o bem. Né? Então, Deus deu ao ser humano a bênção de dar nomes. Porque isso significa, além disso que a gente falou, significa a identificação exata de cada coisa, a identificação exata de cada elemento. Né? Então, o ser humano, como, vamos dizer assim, cuidador de todas as coisas, que Deus nos deu isso, ele então recebe a graça de responsabilizar-se por tudo. Por isso que quando ele caiu, tudo caiu. Né? Tudo caiu. Né? Ele está nele a autoridade sobre tudo, está nele, no ser humano. Mas, quando ele está dando nome, ele está dizendo, isso aqui é banana, isso daqui é macaco, isso daqui é peixe, isso daqui é isso, aquilo, né, Pedro? Ele vai falando, ele vê um cachorro, ele não sabia como que era o nome de cachorro. Aí o Adão ficou pensando, quando o cachorro fez assim, ó, au, ele falou, cachorro. Né? Como cachorro. Então, é assim, então Adão foi vendo as coisas assim, foi dando nome. Então, ele vai identificando as coisas esteticamente, é uma bênção. Então, quando assim Jesus está dizendo assim, eu edificarei os que eu chamei, é essa a forma. Né? Essa é a forma de Cristo. A forma de Cristo é Ele mesmo. Tudo que havia formato antes de Cristo era sombra desse momento. Né? Mas por que a gente explica tudo isso, fala tudo isso, e os cristãos continuam cada domingo indo nas igrejas? Porque são retardados, porque são sem juízo. Não, já falamos aqui, quando fala retardados para os cristãos, não é pejorativo, é o que está escrito em Lucas 24, 25. Jesus está dizendo para eles, não estava gozando deles, Jesus não estava zombando deles. Jesus estava dizendo só que alguma coisa tinha acontecido neles, na capacidade de julgar as coisas, tinha acabado, estava sem quase nada. E ao mesmo tempo, por conta disso, eles não tinham a condição de acompanhar a revelação do Senhor, então eles estavam num processo muito lento. Né? Muito lento, não ia acompanhar. Quer dizer, as coisas de Deus estavam passando e eles não estavam vendo nada. Era um retardamento. Né? Nota que o crer exige juízo perfeito e não retardamento, como diz aqui, versículo 25. A fé, ela é muito saudável, ela é muito íntegra. Crer, Jesus fala, ó nécios e tardos de coração para crer, quer dizer, não tem como crer, não tem como ter fé. Né, de continuidade, de crescimento. Né? Aconteceu isso em Coríntios. 1 Coríntios 3, ele fala que ele não pôde falar com eles como adultos na fé. Ele teve que trabalhar com eles como se eles fossem criancinhas. Porque né, não conheciam nada. Né? Então ele voltou a explicar que, olha gente, tem um autor que fez esse mundo. Para os crentes isso, hein? Já pensou ter que voltar a falar para os crentes assim, olha, tem um autor, esse mundo tem um autor, né? Esse autor, assim, ele tem um problema no ser humano, teve problema do pecado, aí tem Cristo, aí vai falando tudo assim, né? Cristo, é coisa que a gente já sabe, porque é coisa básica. Mas aqueles cristãos com retardamento, eles não têm noção de nada, né? E o ato de você ser feito um corpo, foi dado a nós um corpo ressurreto para viver, sendo nós esse próprio corpo,
escapa da maioria dos cristãos. Ele não consegue ver isso, né? Como que esse corpo se alimenta, como esse corpo vive, né? Ele vive na forma da ressurreição. É a forma do céu. É a forma de um corpo celestial que anda sobre a terra. O maior testemunho de que o céu existe, de que o arrebatamento existe, que a vida ressurreta existe, além de Cristo, é nós, o corpo de Cristo, né? Mas se o corpo de Cristo não vive na forma certa, como irão crer? Como diz lá em Romanos, como crerão se não há quem pregue? Quer dizer, pode estar pregando um monte de coisa errada, mesmo que for Bíblia. Aqui a gente vê isso em Emaús. Eles começaram a pregar para Jesus, como Pedro, né, lá no, antes de ir para a casa do Cornélio, tentando ensinar Deus, né, que não podia ele comer aqueles animais. Deus falou assim, ô Pedro, tu tá com fome? Eu tô com fome. Era o outro Pedro. Tu estás com fome, Pedro? Aí Pedro falou, tô. Aí Deus mostrou um monte de animais assim. Aí ele falou assim, Pedro, pega um animal aí, mata e come. Deus é tão terrivelmente mau. Ninguém entende o que significa um animal morrer para a gente comer, né? Isso significa uma pregação do Evangelho. Porque não conseguimos viver sem que alguém morra, algum animal morra. Isso é uma pregação o tempo inteiro de Jesus Cristo para nós. Por isso que em algum momento, em alguma época, pessoas, quando estavam diante de um alimento, eles agradeciam a Deus. Porque aquilo ali é porque morreu alguém, algum animal. Morreu uma galinha, morreu uma vaca, morreu, né, algum bicho. Por causa da morte daquele bicho, eu vou viver. Mas o que é isso? Será que Deus está preocupado com bois, diz Paulo lá em Coríntios 9? Ele não está, ele está dizendo de Cristo, do cuidado que ele tem em Cristo. Então, cada alimento que tu come todo dia, cada momento que tu tem a chance de se alimentar, é porque algo morreu para que você viva. Isso é uma pregação o tempo inteiro, né? Mas a humanidade, nessa superficialidade que parece uma folha de papel, é uma superficialidade assim, ó, tão fina, que o pessoal é capaz de pegar as comidas no supermercado, pagar e sair embora e dizer que é ele que consegue comprar. Olha, eu que consigo comprar com meu dinheiro. Né, irmãos? Que lamentável. Não tem noção, né? Então, a vida que nós temos, irmãos, por isso que os crentes estão desse jeito. Estão tudo retardados, inécios, sem juízo, porque eles não conseguem identificar o Cristo ressurreto, o Cristo da cruz e o Cristo ressurreto, que andou com eles, eles não viam. E já pensou Jesus andando com eles, ressuscitado, hein? Olha que Jesus já estava ressuscitado, eles nem estavam nada. Irmãos, é só poder de Deus mesmo. Discípulos de Jesus, com Jesus ressuscitado do lado deles, e eles ainda... Aí Jesus chega assim, fala assim, por que vocês estão conversando? O que vocês estão falando aí? Nessa andança de vocês? E por que vocês estão assim, tão tristes? Né? A gente vê a quantidade de cristãos, às vezes, mais tocados por causa da situação política do Brasil ou do mundo, ou as catástrofes, eles ficam mais impactados com essas coisas, né? Até mesmo quando Natanael ouviu de Jesus assim, eu te vi debaixo da figueira, quando tu estavas orando a mim, disse Jesus a Natanael. Aí Natanael se deslumbrou. Aí Jesus falou, mas tu está deslumbrado por isso, que é normal, você tinha que saber, quando tu oras, eu vou estar lá, né? Agora você vai ficar deslumbrado, sim, mas no dia que tu vires o céu se abrir, o anjo do Senhor tocar a trombeta e o Filho do Homem descer com glória e poder, né? Então, há casos como aqueles de Emaús que estavam
impactados com os últimos acontecimentos, como eles falam ali. Os últimos acontecimentos. Os últimos acontecimentos foram maravilhosos pela palavra de Deus. Foi exatamente o Cordeiro Santo sendo morto, imolado sacrificialmente, ressurreto, do lado deles. O último acontecimento é glorioso demais. Mas eles estavam tristes, né? Porque a quantidade de crentes estão entulhados dentro de guetos soviéticos, chamados de igrejas. Eles estão lá. Aí, claro, né, não é um gulag soviético realmente, melhoraram muito. Então lá tem escolinhas, lá tem chás, lá tem um monte de coisa boa, legal. As classinhas de criança, adolescente, bebês, tem até classe de bebê. Os bebês vão crescendo, vão ganhando Bíblia, vão decorando a Bíblia. É uma maravilha aquilo tudo, é uma maravilha. Só que não é de Deus, né? Não é de Deus. O pessoal fez a revelia do Senhor. O Senhor disse certa vez assim, quando vier o dono da fazenda e perguntar para vocês fizeram o que eu falei para vocês fazerem? Fizeram um monte de coisa na fazenda, menos aquilo que o Senhor falou para fazer, né? Menos o jeito que era para viver, né? Então, o Senhor ressuscitado, lá no capítulo 24, no versículo 30 e 31, estando à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então, esse é o Senhor que nos sustenta, irmãos. É Ele que deve ser sempre o objetivo da fé. Quer dizer, a fé que nasce pela palavra, como diz lá em Romanos 10, a gente sabe, a fé que nasce pela palavra, se é que nasce a fé, né? Mas quando nasce a fé, ela vai contemplar o Senhor ressurreto que serve à mesa. Então, Ele servindo a gente, na ressurreição que Ele está e no corpo ressurreto que somos. Como que a gente vai poder contemplar que a gente é um corpo ressuscitado? E que só tem um Senhor que conduz a gente, servindo a mesa para a gente, ainda que sejamos dois, indo num lugar ermo, deserto. Ele nunca vai esquecer de nós. Ele nunca vai esquecer da gente, de maneira nenhuma. E como que a gente vai contemplar isso? Pela fé, né? Pela fé. Agora, a fé é o resultado de uma consciência, uma mente sadia, limpa pela palavra. Não tem retardo. Você não coloca, vamos assim, não coloca justificativas, como diz, como a gente falou agora há pouco, né? Não existem espelhos das pequenas ilusões, construídos por sistemas religiosos. Não tem nada disso, não existe isso, né? Agora, para o cristão, hoje em dia, esses daqui fazia 3 dias, como a gente falou, 3 dias. Né? Olha só o estado que eles estavam. Tristes, falando da cruz. Né? Ela tinha mandado um recado que ele tinha pego fila. Ah, tinha fila mesmo. Olá, meus irmãos! Irmãos, chegaram aqui o irmão Darlan. Como diz, antes de tarde do que mais tarde, né? O Drake fala isso. Antes tarde do que mais tarde. Estão firmes? Amém, queridos. Amém. E nós estamos juntos, pensando no cuidado do Senhor. Hein? Teve umas filas lá, né? Teve aquele acidente. Aquele negócio estranho, eu nem sei o que foi. Eu também cheguei meio atrasado aqui hoje. Eu pensei que ia chegar mais cedo. E é assim mesmo. Mas nessa caminhada, irmãos, nesse encontro, vamos dizer, nesse encontro, marquei uma coisa aqui.
nesse encontro com essa realidade desse mundo, né? No meio de tantas alucinações que cativam as mentes, tantas alucinações, e mesmo quanta gente cativada, né, pela mídia feita pelo mundo assim, as mentes vão sendo tomadas, né? As frustrações depressivas, mais e mais pessoas, né? É todo o tempo assim a gente encontra a pessoa naquela situação depressiva porque é um acúmulo de frustrações, né? Vão acontecendo situações devastadoras, né? E por incrível que pareça, irmãos, tem gente que trabalha a ideia de se acostumar com isso, de se acomodar, né? Em toda a situação de desespero, em todas essas nulidades, as pessoas vão fazendo esforço de se acomodar. Eles têm que, às vezes eles fazem até que meditação, assim, eles fazem aqueles para ir tentando ver se aguenta, né? Aquela coisa assim. Então, mas no meio dessas coisas todas, a gente tem o toque da vida de Deus. O toque da vida de Deus, irmãos. Ele alcança o ser humano para tomar o ser humano da morte, de toda, como diz aquele poeta que a gente estava falando agora há pouco, no meio de todos esses espelhos das pequenas ilusões. Né? Uma coisa maravilhosa, essa fala desse homem, né, que é o Cleônio Dourado, na sua obra Palavras Brandas. Né? Então ele usa uma expressão, não tem nessa profundidade que a gente está falando aqui, mas tem uma competência. Porque muita gente também está assim iludida com os espelhos das pequenas ilusões. Então ele se olha naquilo, ele se visualiza e eles vão ficando. Né? E aí começa a gerar, evidentemente, as frustrações. Vão acontecendo. Né? Ou, para evitar as frustrações, a acomodação. E a pessoa vai indo nessa ausência de Deus. Né? Nessa ausência, numa situação delicada de vida, mas o Senhor toca. Né? E o caminho de Emaús, como a gente está comentando aqui, vai encontrar cristãos nisso, nessa mesma situação. Né? Porque Cristo é o Cristo que andou sobre a terra, em corpo humano, igual ao nosso, mas também é o Cristo ressurreto. E por isso ele pastoreou 40 dias, que são o espaço, como a gente falou agora há pouco, dos 40 anos para que o povo pudesse sair do Egito e chegar na Terra Prometida. Que é esses 40 dias a profecia de que nós estamos precisando entender, que é viver a vida ressurreta nesse período que nos leva dessa terra até o céu. Né? Como se fossem os 40 anos de jornada. Os 40 dias têm que ser visto à luz das Escrituras, senão você não vai entender. Por que Jesus ficou pastoreando eles 40 dias ressurreto? Né? Podia ter ido embora. Né? Ressuscitou ao terceiro dia, bom pessoal, tchau mesmo. Vou embora para casa, não quero saber mais. Já fiz o que tinha que fazer, agora vem o Espírito aí, ó, agora é tu. Né? Mas não, ele não fez assim, ele ficou ali. Né? Aí a gente falou, Paulo falou também, né, que os 500 irmãos viram Jesus. Então, todo esse cuidado do Senhor em pastorear ressuscitado é para mostrar que de fato somos. Então, a gente vê aqui em Lucas 24, né, Lucas 24, no versículo 31, 32, 33, quando ele senta com eles, né? Senta com eles ali, no 30 também. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão, quer dizer, ele é que é o objeto do alimento para nós. Ele é que serve ele mesmo. Ele é o pão servido, né? Ele é o maná, ele é o alimento eterno. Ele, não tem mais nada.
né? Então, ele está revelando agora que é ele realmente, cumprindo Mateus 16, 18, é ele que está edificando os que ele chamou. Ele está edificando os que ele chamou. Ele não está formando igreja, já falamos umas 1000 vezes. Né? Lá no Mateus 16, 18, aparece a palavra eclesia, que o pessoal usa dessa forma errada. Né? Mas Jesus está ali mostrando que é ele que vai edificar, ele que é o alimento para os ressuscitados. Os ressuscitados precisam tê-lo como ressuscitado, dirigindo a todos nós, para nos mostrar a forma de ressuscitados que somos feitos em Cristo. Então, há uma forma do corpo de Cristo, e a forma é a forma do ressuscitado. É em espírito. Essa é a forma. Essa é a estética do céu. Isso é maravilhoso, né? Porque o corpo de Cristo está colocado dentro da terra igual Jesus ficou 40 dias. Ressuscitado, andando nesse último dia até a vinda do Senhor. Já identificados na forma de ressuscitados. Então não houve no primeiro século, nem no segundo, ninguém que tivesse outro entendimento a não ser esse. E ninguém imaginou que tinha alguma coisa chamada denominação, igreja, nada disso, não existe. Né? Não existe. Isso é invenção tardia, bem depois do Novo Testamento, mas bem depois. Né? Que o pessoal veio através do processo que a gente já falou aqui no versículo 25, que aqueles discípulos, com 3 dias, depois da ressurreição, depois da morte de Jesus, 3 dias, eles já estavam com a mente sem juízo e retardados. Uma loucura, irmãos, 3 dias. Né? Eles mesmo falaram para Jesus, olha, tu não sabe não, já faz 3 dias. 3 dias vocês estão mal mesmo, hein? Mas nem reconheceram Jesus. Né? Então, aí Jesus foi indo com eles, andando a primeira milha, a segunda milha, até chegar lá naquele lugar, né? Mas é possível, imagina 3 dias, imagina 2000 anos, irmãos. A coisa é braba, é por isso que está assim, irmãos, por isso que está assim. Os crentes, cada um para um lado, eles não sabem o que é viver o corpo de Cristo, eles não sabem. Não sabem pensar isso. O modo de pensar é extremamente importante. Como é que nós compomos ser o corpo de Cristo? Jesus falou que o pensamento é tão importante, que os adultérios começam no pensamento, que o assassinato começa no pensamento. Agora, é tão grande essa questão que ele fala, então, pense as coisas do alto. Né? Então, como que Cristo nos fez? Ele fez um corpo dele, não tem mais nada. Mas, puxa, isso é glorioso, então. É extremamente glorioso. Essa forma, o mundo não consegue ver mesmo. Não tem como ver. Então, o que o mundo vê é porque não é de Cristo. A palavra de Deus fala isso o tempo inteiro. Né? O que não vê é que é do Senhor. Há um corpo que não se vê. Não é uma igreja invisível. Isso não existe. Isso é outra balela satânica. Né? Não existe nem igreja nem invisível. Existe o corpo de Cristo, visível em nós, como Jesus foi visível para eles, mas numa forma celestial, ressurreta, que anda sobre a terra em formato de corpo de Cristo e glorificando a Cristo, o cabeça, por dele receber as ordens e a palavra que vai gerar a mente sadia, o juízo perfeito, como aquele moço que foi expulso, a legião, né? Estava sentado aos pés de Jesus e com o juízo perfeito, com condições de discernir tudo. Tanto é que ele falou, quero ir contigo, Senhor. Né? Aí Jesus falou, não, tem algo a você fazer, agora você é meu corpo também. Então tu podes ir, tu vai para a tua casa. Né? Então, aí ele foi. Então o juízo é perfeito, não há retardamento de percepção, e aí, como a gente vê no versículo 25, a fé, ela conta exatamente com o juízo perfeito e não retardamento.
Porque Jesus disse, vocês estão sem juízo e retardados, por isso não conseguem crer. Né? Então, o fato da fé acontecer é porque o juízo está íntegro pela palavra que fez isso e faz, e a capacidade de identificar o que Deus está fazendo exatamente. E aí isso significa um campo em que a fé é composta. Aí dentro disso. A palavra gera um juízo perfeito, porque assim foi com aquele moço endemoniado, né? A palavra gera a capacidade de perceber Cristo. Então eu quero ir contigo, né? Como aquele moço diz. A palavra gera essa centralidade absoluta em Cristo e mais nada, que é a fé. Isso é fé, né? E então Jesus está querendo levá-los a essa vida ressurreta, né? Aí chega ao ponto de estarem ali na mesa, né? E é onde a gente está encontrando a revelação de que é Cristo mesmo que nos alimenta. É Ele. E nós temos que ter uma maneira de trabalhar o nosso coração a querer sempre estar na mesa com o Senhor. Sempre, sempre. Né? Cada momento. Senhor, Tu és o meu maior amor. Tu és o alvo do pensamento do meu coração. Então, é claro que há uma atividade intensa para quebrar essa comunhão, né? Isso é o que diz lá, dois textos, né? Ele usa a palavra sinônima, não é a mesma palavra, mas é sinônimo. Êxodo 20, no 7, ele diz assim, não toma o nome do Senhor em vão, né? Essa palavra vão, é só para fazer um jogo de palavras, para até ajudar a entender esse texto, você poderia usar a palavra vão também, em português. Não no sentido dessa palavra, mas ela vai explicar essa palavra. Porque é como se Deus estivesse dizendo assim, Ele está dizendo isso na palavra hebraica. Não cria em tua vida, não precisa. O amor de Deus por ti é tamanho, é tão grande, a presença é tão o eu sou. E até no hebraico em alguns lugares onde ao invés de dizer eu sou, é eu serei, né? Quer dizer, aquele que era, que é e que será, é o mesmo. Quando aparece no futuro, esse tetragrama, é para expor que é isso que está dizendo em Apocalipse, é o que era, que é e que será, né? Como ele é assim, tão denso de eternidade e de presença, ele nunca vai ter um momento que ele vai deixar de pensar em ti. Não tem um momento que Deus deixe de pensar em ti, não tem esse momento. Ele não cria um vão, vamos esquecer dele, não esquece. Ele não esquece. A gente esquece, sim, de documento, a gente esquece do horário, sei lá, a gente esquece um monte de coisa, né? A gente esquece de quem foi o nosso tataravô. A gente nem sabe, eu nem sei, né? Então a gente esquece muitas coisas que aconteceu, por exemplo, no dia 5 de outubro de 2003. A gente não sabe, né? Eu não sei o que aconteceu. Às vezes a gente nem lembra direito o que aconteceu 3 dias atrás, eles aqui, ó. Eles não lembravam direito o que tinha acontecido 3 dias atrás, né? E tudo que eles lembravam estava confuso. Mas Deus não, Ele não deixa nunca. Então Ele diz assim, agora começou um momento de ressuscitados e que vocês podem mesmo pensar com tanto amor, porque o amor não deixa esquecer, Ele não quer esquecer. Né? Como diz a palavra, o amor jamais acaba. Não tem um momento que ele acaba, depois volta. Não, ele não acaba. Né? O amor jamais acaba, então Ele não esquece, o amor não esquece. Então, a gente também, Deus está falando assim, agora eu vou dar uma graça a vocês, que é para vocês não terem um momento de fragilidade que o diabo possa pegar vocês. Se vocês quiserem assim, assim será. Vocês vão poder viver sem ter vão algum na vida de vocês, em relação a Deus. Não precisa, não tem mais. Né? Eu serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não dê espaço.
Não há. Ele está dizendo, e aí, essa situação também Eclesiastes fala isso, ele chama atenção de você não viver a vida achando que pode Deus não fazer parte dela. Né? Isso é uma absurda, uma tolice desse tipo, assim, extrema. Né? Não faça isso. É um deslocamento de toda a fonte de vida. Né? Salomão, inspirado pelo Senhor, fala essa coisa. Né? E então, aqui em Emaús, é o momento em que Jesus então mostra-se a eles, dizendo, agora, gente, várias vezes vai aparecer, vai mostrar isso, nós vamos ver outras vezes isso. Quando agora ele, sentado com eles, mostra-se e serve a eles. E é impressionante, quando Jesus acaba de orar, o texto diz que quando eles olharam, não estava mais lá. Não é verdade, ele estava neles, porque eles tinham alimentado dele. Agora vocês são incorporados ao meu corpo, vocês estão ligados a mim. Né? Eles estão ali, eles estão em Cristo. Eles foram levados a estar em Cristo. Os olhos não viam, não vai ver. Os olhos humanos não conseguem ver isso. A identificação com os olhos não dá mais. É muito além, é eterno, é uma coisa de dimensão não terrena. É algo de dimensão não terrena, irmãos. Né? É de dimensão eterna. Então, o que acontece? Que a gente vê que aconteceu isso mesmo. Diz o texto que na mesma hora dentro deles surgiu uma vontade de estar junto com os irmãos. Eles estavam indo longe, errados. Né? Então, tem acontecido nos nossos dias muita gente que tem entrado em contato com a gente assim, mas pastor, eu quero saber sobre isso. Né? Então vamos orar. Vamos orar. Esquece tudo assim, não é modo de dizer, né? Mas tudo que você aprendeu agora precisa ser comparado à luz da verdadeira palavra do Senhor, do jeito que ela é. Né? Então não dá para comparar nada. Toda a teologia evangélica está equivocada, como toda a teologia não evangélica, católica, está absolutamente equivocada. Todo mundo está dentro de um modelo humano construído sobre a terra. Né? Claro que está misturado, então tem os nossos irmãos salvos, estão sequestrados para dentro de ambientes não feitos por Cristo. Né? Quando é de Cristo, você não vai ver. Ele vai estar em nós, levando a gente a estar uns com os outros, e você não vai ver. Não tem como ver, porque é real. É uma realidade composta, feita por aquele que serviu a mesa. Mas é tão real que mudou o rumo da vida deles. Eles estavam indo não se sabe para onde, eles voltaram diretamente para a vida dos outros irmãos na coinonia. Né? E aí vai indo assim, né, irmãos? E eles sentiram assim uma coisa estranha, até disse, né? Que disseram, porventura não ardia o coração, né? Quando ele vinha falando com ele. Sim. Isso eles estão contando que aconteceu até antes disso. Ele falou assim, realmente a gente estava tendo alguma coisa, era essa limpeza da mente e a limpeza do juízo, gerando pela palavra. Por isso que nós precisamos muito dessa caminhada com o Senhor, né? Para que aconteça todo o tempo essas coisas mexendo profundamente com a gente, né? E é isso, né, irmãos? Bom, depois a gente continua, né? As revelações do Senhor, né? Agora, como a gente sempre fala assim, irmãos, a hermenêutica final do que está sendo lido é nós. É igual aconteceu aqui com eles, né? É nós que somos as cartas vivas. Se não acontecer em nós esse momento em que tu estava indo para o Emaús de cada um, né, os lugares diversos de cada um, e parar ali, sendo servido pelo Senhor, e voltar, né? Então você vai... Bom, tem Apocalipse, né, quando ele diz lá 2 e 3, que é um chamado exatamente esse. É esse chamado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados.
Quer dizer, os chamados estão precisando de ser chamados. Estão sendo. Os convertidos precisam se converter. Os arrependidos precisam se arrepender. Os ressuscitados precisam ressuscitar. Né? Na ressurreição do sentimento, na ressurreição da mente, na ressurreição do juízo, da percepção de Cristo, do deixar o que não é, né? E andar no Senhor que é. Vamos celebrar, né, irmão Jaison? Sim. E aí, né, irmãos? A gente vai compartilhando dessas coisas. Eu vejo isso, tem acontecido com tantos irmãos esses últimos dias. É claro que a gente vê esse universo todo de cristianismos bárbaros formados, mas, ao mesmo tempo, essa situação não está, vamos dizer, não está fora da alçada do poder do Senhor em alcançar os seus filhos. Né? Ele tem toda a graça e todo o poder de fazer isso e está fazendo, e nós estamos testificando dessas coisas, né? Agora, irmãos, onde todos estiverem, nós vamos juntos celebrar. Ontem foi uma bênção também, tivemos na coinonia lá na irmã Sônia. Ah, foi? Foi uma bênção, ontem às 15h. A irmã Josete estava lá com uma alegria muito grande, né, muito grande. Ela mandou lembrança para todo mundo. A Sônia está de férias? Sônia está de férias. E foi tão precioso. E estamos orando pelo Milton, marido da irmã Josete, né? Pelo Milton, o filho dela, a Lise. E a irmã Josete estava muito feliz. A irmã Sônia também. A irmã Sônia muito feliz. Ela falou assim, que bênção podemos abrir nossa casa. Agora, outro dia a irmã Daphne e o irmão Darlan também falaram que querem um dia lá. Né? Aí vocês dão uma pensada aí, o dia que der, né? A gente vai estar juntos. E amanhã, se Deus permitir, vou estar lá com os irmãos em Campinas, São Paulo, né? Ali. E peço que orem por todos esses encontros no Senhor, no nome do Senhor, né? Irmãos queridos, Jesus pegou o pão e ele, igual aqui, ó, nós vemos isso aqui acontecer lá em Emaús, né? Olha só, Jesus, enquanto estavam à mesa, Jesus pegou o pão, que maravilha! Ele é que serve a vida dele pra gente. A gente ama Jesus, não é mesmo, Pedro? Ah, Esther, hein? Não é, Esther? E Rebeca? Amém, amém. Olha eles ali falando amém, não é mesmo, turminha? Ah, maravilha. Eles amam, sim. E por isso estamos celebrando aqui, ó, irmãos. Todos vocês estão aí também, vamos celebrar. Jesus falou isso. Ele está escrito mais detalhado aqui em Mateus 26. Ele pegou o pão e vamos fazer como ele fez, como ele nos ensinou e abençoou fazer. Vamos comer o pão em nome do Senhor. Querido Senhor, de um jeito tão simples como comer um pão, um pedaço de pão, o Senhor nos deu a graça de oferecermos a Ti essa celebração, que te alegra muito o coração ver que nós todos juntos, aqui na casa do Teu servo, onde os irmãos estiverem, nós estamos falando contigo que, de fato, Jesus Cristo é o alimento para a nossa vida, e nós celebramos como o Senhor nos ensinou a fazer, como um único corpo que há. E esse único corpo foi feito pelo Senhor, gerado pelo Senhor lá na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus estava dizendo também que essa vida que Ele nos dá também é uma doação do sangue dele. Né, que ele morreu lá e o sangue foi derramado. E essa é uma forma, uma dádiva, uma doação da vida de Jesus para pessoas que são, por ele, né, chamados, limpos, o coração é limpo, a vida é limpa, e a gente é feito corpo dele.
E ele falou assim, olha, vocês vão poder celebrar sempre que vocês estiverem juntos, até que chega o dia que também vocês estão celebrando isso, né? Esse momento aqui é dizer que Jesus vai voltar e ele vai nos levar para o céu. E há de chegar um dia que do jeito que nós estamos aqui, assim, só que é uma outra casa, foi feita por Jesus, né? Nós vamos estar juntos, esse corpo do Senhor ali com ele, o vinho novo, né? Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, o teu povo, Senhor, é em toda parte. Nós agora, como o Senhor nos ensinou, nos abençoou, o Senhor nos alcançou nas nossas estradas de Emaús e foi-nos cuidadosamente mostrando o Senhor mesmo. Cada vez a gente vai percebendo um pouquinho mais desse corpo ressurreto que somos feitos por Ti. Queremos muito, Senhor, pedir por todos os irmãos, os Teus filhos que estão em toda a terra, Senhor, para que cada dia, da mesma forma que aconteceu em Emaús, eles possam também ver a Ti e deixar tudo, os caminhos estranhos, as mentes assim afetadas, mas curados todos por Ti, Senhor, possam voltar para o Senhor mesmo, Senhor, e para o encontro real, na forma real que o Senhor nos tem mostrado e revelado na Tua Palavra, a vivermos como aqueles que guardam os Teus mandamentos e o testemunho de Jesus. Obrigado, Senhor, pela família do irmão Jason, a irmã Patrícia, a Esther e também o Pedro. Eles vieram bem para casa. Abençoa a saúde deles, guarda o trabalho deles, assim como a irmã Sinésia, Senhor, o Darlan, a Daphne, e nós aqui, Senhor, todos nós, a Rebeca, que está sendo uma criança que está crescendo contigo, Senhor. Abençoa junto com ela toda a sua casa, Senhor. Ó Deus, as famílias que estão aqui em volta, nós sabemos que há uma ação do Teu Espírito, mesmo que aconteça tanto ataque de diversos jeitos, foi assim que o Senhor mostrou para nós em Apocalipse, que o Teu povo percorrerá em graça do Senhor no meio de tudo isso, sendo o impacto sagrado e santo nesses dias. Nós oramos, Senhor, dando graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá bom, meus queridos, vamos fazer um tchau. Ó, Pedro vai jogar ajuda aqui. Maravilha. Maravilha. Está bem. O Pedro dá aquela força, né, irmão? Vocês estão vendo aí, ele vai lá, sempre, tá boa. Pedro já... Assim não pode fazer assim. Não pode fazer assim. Quem fizer assim, que terrível. Né, Pedro? Parabéns, Pedro. Maravilha! Ei! O irmão Jair falou que não pode fazer isso. Não sei o que significa isso, irmãos. Isso significa um dedo para cima e um dedo para frente. Vamos para lá! Para cima e para frente. Isso mesmo. Coraçãozinhos, ó. Olha os corações! Maravilha! Olha, tchau, Pedro. Tchau, Esther. Tchau, Rebeca. Irmã Patrícia. Irmão Jason. A irmã Sinésia. Os corações, a irmã Daphne, a irmã Darlan, todo mundo fazendo um tchau. Irmãos amados, vamos orar mesmo. A gente faz uma pequena referência ao nosso país nesse finalzinho aqui. Mas o Senhor é tão bom e Ele tem abençoado a gente e há de abençoar nosso lugar onde a gente mora, para que tenhamos paz, né? Tenhamos sossego e um crescimento sadio para nós, para nossos filhos, para os netos, né? Sejam pessoas que experimentem uma forma de viver sadia. Nós sabemos que Deus tem despertado o povo a querer isso de todo o coração, né? Há muita vontade de que a gente não tenha um país atolado na corrupção. Então é outro motivo de oração
né? Esse. E assim a gente vai ficando. Em nome de Jesus. Qualquer coisa, podem entrar em contato, viu, queridos? Tô vendo aqui vários irmãos. A irmã Nancy está ali, minha amada esposa. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Quantos irmãos? Irmã Catiane, Sérgio. Ah! Pedro, você tá brincando aí, Pedro? Olha lá o Pedro, tá brincando lá, ó. Que maravilha. Tchau, queridos. Deus abençoe. Tá passando ali correndo. Opa.